No coração do interior paulista, a 90 quilômetros de Ribeirão Preto, Santo Antônio da Alegria esconde um segredo que gela a espinha. Duas fazendas, duas terras marcadas por uma disputa ancestral que virou um caso paranormal. Quem adentra sente o ar sufocante, a temperatura despencar sem aviso e o tempo se distorcer. Relatos documentados de pessoas presas em um labirinto invisível, andando em círculos por horas, sem conseguir sair. Não é apenas uma lenda, é uma manifestação brutal de um passado que se recusa a ser esquecido. Uma investigação se inicia, mas desafiar o que habita ali pode ser o último erro. A poeira cor de terra queimada subia em espirais finas com o sopro de uma brisa seca, dançando entre as cercas de arame farpado que dividiam um nada do nada aparente. Mas ali, sob o céu de um azul quase agressivo de Santo Antônio da Alegria, a 90 quilômetros de Ribeirão Preto, o nada tinha uma história densa e sombria. Era 2023 e a pacata fachada da cidade, com suas casas de arquitetura colonial e o ar preguiçoso do interior paulista, escondia segredos ancestrais que se recusavam a permanecer enterrados. "Chegamos, professor", Clara anunciou, a voz firme, embora uma corrente de apreensão mal disfarçada corresse por suas veias. O veículo parou diante de um portão enferrujado que parecia ser a única barreira entre o mundo conhecido e o desconhecido. Além dele, estendia-se a fazenda do Regato Seco, a primeira das duas propriedades que haviam vindo investigar. Era um lugar de construções degradadas, vastos campos agora secos e um riacho, o regato que deu nome à fazenda, que também secou há muito tempo, mas que, segundo os relatos, fora um dos pontos centrais da disputa que deu origem a tudo. O ambiente opressor e a sensação de perigo iminente já se faziam sentir antes mesmo de descerem do carro. "Sinto isso", Benedito murmurou, sem tirar os olhos do portão. "Uma espécie de peso no ar, não acha, Clara?" Clara concordou com um aceno de cabeça. Ela era intrépida, analítica e focada, uma cética por natureza, mas suficientemente aberta a evidências para não descartar o inexplicável. Seu forte senso de justiça a impulsionava a desvendar a verdade, não importando quão estranha ela pudesse ser. Desceu do carro, puxando da mochila sua câmera térmica digital, um aparelho de alta tecnologia que detectaria as quedas abruptas de temperatura que tantos relatavam. Ainda no primeiro minuto de sua incursão na propriedade, o ar pesado, denso e inexplicavelmente opressor tornou-se palpável. Parecia sugar a energia vital, como se cada respiração exigisse um esforço extra. A luz do sol, antes tão vibrante, parecia se recusar a penetrar aquele perímetro, deixando tudo em uma penumbra sutil, quase irreal. Deixe seu like e um comentário sobre o que você sente ao imaginar-se neste lugar. "É como se estivéssemos entrando em uma bolha de ar viciado", Clara observou, ativando a câmera térmica. A tela colorida mostrava o ambiente em tons de laranja e vermelho, mas em pontos específicos, manchas azuis e roxas começavam a pipocar, denunciando quedas bruscas de temperatura. Eram quedas significativas, de vários graus em poucos segundos, sem qualquer explicação meteorológica. O arrepio profundo que percorreu a espinha de Clara não era apenas do frio, era uma sensação iminente de perigo, um aviso silencioso. Benedito, por sua vez, já estava com o caderno de campo aberto, anotando freneticamente. Os relatos são precisos. O vento frio da maldição, como dizem os antigos. E o ar é a opressão dos que se foram, Clara. A memória da violência. O riacho que está seco agora, Benedito apontou para o leito rachado, era a divisa, ou deveria ser. Cada palmo de terra foi disputado com unhas e dentes, com sangue e lágrimas. Dizem que o espírito de um dos herdeiros, assassinado em uma emboscada perto daqui, ainda vaga, procurando justiça. Clara registrava tudo com sua câmera térmica, apontando para as leituras que oscilavam de forma dramática. "As variações são intensas, professor. De 25 graus para 15 e depois para 10 em questão de segundos. Não há correntes de ar, não há explicação lógica para isso.
Eles avançaram com cautela, a cada passo sentindo a estranha densidade do ar aumentar. A vegetação, embora densa em algumas partes, parecia murcha, sem vida, como se a própria terra estivesse exaurida pela história de dor. A bússola desgovernada de Clara, que ela sempre carregava para verificar anomalias eletromagnéticas, começou a girar de forma errática. A agulha rodava sem parar, apontando para todas as direções e para nenhuma ao mesmo tempo. Era um indício preocupante da desorientação espacial que os aguardava. A bússola, completamente desgovernada, Clara murmurou, tentando calibrá-la sem sucesso. É um campo magnético anômalo ou algo mais. A história é assustadora, não é? O que você faria se estivesse no lugar dessas famílias? Compartilhe nos comentários e deixe seu like se a história te prendeu. A equipe, composta apenas por Clara, Benedito e um operador de câmera local que preferia ficar no anonimato, seguiu os mapas topográficos da região. Eram documentos cartográficos, alguns antigos e outros atuais, que detalhavam as fazendas, buscando mapear os pontos de ocorrência dos fenômenos e as rotas de desorientação. Mas nem os mapas mais detalhados pareciam preparados para o que estava por vir. Eles se aprofundaram na fazenda do Regato Seco, caminhando por entre as ruínas de um antigo galpão de armazenamento, onde a sensação de sufocamento era quase insuportável. Ali as quedas de temperatura eram mais frequentes e Clara chegou a sentir um toque gélido em seu braço, embora não houvesse ninguém por perto. A câmera térmica disparou, mostrando uma mancha azul intensa, quase preta, exatamente onde sentira o toque. Depois de horas explorando, o sol começava a se inclinar para o oeste. Decidiram seguir para a fazenda da Pedra Lascada, a propriedade vizinha, caracterizada por marcas de divisas antigas e controversas, solo irregular e uma vegetação ainda mais densa. Foi ao atravessar uma clareira entre as duas propriedades que o fenômeno da desorientação espacial se manifestou com toda a sua força. Benedito consultou seu próprio mapa, com uma ruga na testa. É estranho. Deveríamos ter uma visão clara da estrada principal a essa altura, parece que estamos andando em círculos, Clara. A princípio, era apenas uma sensação incômoda. Eles tentaram corrigir a rota, seguir uma linha reta, usar referências naturais. Mas cada tentativa parecia os levar de volta ao mesmo ponto. A mesma árvore torta, a mesma pedra lascada no chão, talvez a que dava nome à fazenda vizinha, a mesma cerca caída. O tempo começou a se estender e se distorcer. Minutos se transformaram em horas. Clara verificou seu relógio de pulso. 3 horas haviam se passado desde que haviam percebido que estavam perdidos. 3 horas caminhando em círculos, sem conseguir encontrar a saída. A sensação de perigo iminente deu lugar a um pânico frio e rastejante. O operador de câmera, que até então vinha trabalhando em silêncio, começou a suar frio e sua respiração se tornou ofegante. Isso não é normal, professor. Clara disse, a voz tensa, mas ainda tentando manter a calma. Estamos sendo presos aqui. Essa experiência é de arrepiar. O que você acha que está acontecendo aqui? Dê um like e conte sua teoria nos comentários. O crepúsculo trouxe consigo uma intensificação dos fenômenos. O ar pesado se tornou asfixiante. As quedas de temperatura eram agora quase constantes e o frio cortante mordia a pele. Sons estranhos começaram a ecoar na mata, sussurros indistintos que pareciam vir de todas as direções, passos apressados na vegetação que nunca se materializavam em figuras visíveis. O mais perturbador era a sensação de que não estavam sozinhos, que estavam sendo observados, talvez até guiados por uma força invisível em sua dança macabra. O clímax da desorientação ocorreu quando eles se viram novamente diante de um velho tronco retorcido, coberto por um musgo quase negro. Era a terceira vez que passavam por ele em menos de 1 hora. De repente a temperatura despencou violentamente, não em um ponto específico, mas em todo o perímetro ao redor deles. A câmera térmica digital de Clara enlouqueceu, a tela transformando-se em um mosaico de azuis e roxos, marcando temperaturas abaixo de 0. Um vapor gelado condensou-se no ar.
Então uma voz, não um sussurro, mas um lamento agudo e gutural, irrompeu do meio do ar rarefeito, parecendo ecoar diretamente dentro de suas mentes. Não tinha palavras, apenas uma dor profunda e um ódio antigo que perfurava a alma. A fonte parecia estar a poucos metros, mas nada podia ser visto. A vegetação densa, banhada pela luz mortiça do pôr do sol, parecia se fechar sobre eles. Clara, apesar do terror, levantou a câmera térmica, apontando-a para a origem do lamento. No centro da mancha gelada, onde a voz parecia se concentrar, uma silhueta tênue começou a se formar na tela. Não era uma figura humana bem definida, mas uma distorção no espectro térmico, como um corpo consumido por um frio infernal que emanava uma energia tão negativa que os joelhos de Clara vacilaram. O lamento se intensificou, transformando-se em um grito que parecia rasgar o próprio tecido da realidade, uma expressão de 1000 gerações de sofrimento e injustiça. Benedito, pálido, agarrou o braço de Clara. É o rancor. A terra não esqueceu. Eles estão presos aqui, assim como nós. O operador de câmera, em um acesso de puro pânico, jogou o equipamento no chão e começou a correr cegamente pela mata, gritando. Seus gritos se afastaram e logo se perderam, deixando Clara e Benedito sozinhos com o som do lamento espectral e o frio cortante. A figura térmica na câmera de Clara parecia se expandir, engolindo mais do ambiente em seu abraço gelado. Era o ponto de intensa manifestação paranormal, o epicentro da maldição. O terror é real e palpável. Alguém já passou por algo assim? Conte sua experiência e não se esqueça do like. Clara, mesmo tremendo, manteve a câmera apontada. Precisava daquela evidência. Precisava provar. O visor da câmera registrou as anomalias térmicas, a leitura de um campo de energia frio e denso que desafiava toda a física conhecida. Ela viu o rosto de um homem na tela, um rosto distorcido pelo terror e pela dor, mas reconhecível, um perfil antigo, gravado em sua mente pelas descrições de Benedito sobre os fundadores da fazenda. Um dos ancestrais, talvez, condenado a vagar por essas terras. Eles estavam presos na espiral. O pânico de Clara ameaçou dominá-la, mas seu treinamento e seu foco analítico prevaleceram. Respirou fundo, tentando reorganizar seus pensamentos. O que os relatos diziam? Que as pessoas caminhavam por horas. O que, ou quem, a soltava? De repente, tão abruptamente quanto começou, o lamento cessou. O frio extremo recuou e a temperatura na tela da câmera térmica começou a subir, voltando aos patamares habituais, embora ainda frios para a noite que se aproximava. A figura térmica se dissipou no ar, como fumaça ao vento. A exaustão física e mental atingiu Clara e Benedito ao mesmo tempo. O ar pesado começou a diminuir. E o senso de desorientação, embora ainda presente em seus corpos, parecia ter afrouxado sua prisão mental. Eles se sentaram no chão, ofegantes, os olhos arregalados, tentando processar o que acabara de acontecer. Eles se levantaram com dificuldade. Não ousaram olhar para trás. Seguiram a trilha, agora com um senso de direção renovado, embora o trauma da experiência ainda reverberasse em cada fibra de seus seres. 40 minutos depois, para seu imenso alívio, avistaram o carro empoeirado, ainda estacionado perto do portão enferrujado. Chegaram à conclusão de que haviam caminhado em círculos por mais de 3 horas, talvez até mais, e a libertação veio por uma força externa ou por um momento de trégua na energia que os prendia. Mesmo com a ciência, algumas coisas desafiam a explicação. Se você acredita que o passado pode assombrar o presente, deixe seu like e um comentário sobre este mistério. Dentro do carro, em relativo silêncio, Clara revisou as gravações da câmera térmica digital. As anomalias eram inegáveis. As leituras de temperatura gritantes, a silhueta espectral gravada em vídeo era a prova irrefutável. Ela havia confrontado os relatos aterrorizantes com dados concretos. Benedito, seu rosto agora marcado por uma gravidade sombria, escrevia no caderno de campo antigo, suas mãos tremendo levemente. É uma prisão etérea, Clara, ele concluiu, a voz rouca, o passado sangrento continua a ditar o presente. Essa terra não é apenas assombrada, ela é viva, e ela sofre.
E aqueles que morreram ali, presos em sua fúria, não permitem que ninguém saia ileso. Clara, ainda com as mãos levemente trêmulas, mas com a mente analítica já em marcha, retirou o cartão de memória da câmera térmica digital. As imagens, o professor tinha razão. Não é apenas o folclore, é energia, uma memória gravada na própria terra. Benedito assentiu, os olhos fixos na escuridão lá fora, como se ainda visse a silhueta espectral. É mais do que uma memória clara, é um ciclo. As vítimas daquela disputa não encontraram paz, e sua angústia molda a realidade para quem ousa pisar em suas terras. É a maldição primordial em ação, como eu suspeitava. Uma herança amarga de um passado de violência e injustiça. Ele abriu seu caderno de campo antigo na página que havia rabiscado freneticamente. Os relatos dos antigos moradores de Santo Antônio da Alegria falam de uma terra sedenta que bebeu sangue e lágrimas. Mas não é a terra em si que exige o tributo. São os espíritos perturbados que habitam ou que foram aprisionados nela. Clara acendeu a pequena luz interna do carro e o brilho fraco iluminou seus óculos, revelando a profundidade de sua concentração. Precisamos organizar essas evidências. A queda de temperatura a níveis sub-zero, o lamento gutural, a figura térmica, ninguém poderá negar isso. Mas o fenômeno da desorientação, o andar em círculos por horas, sem explicação lógica, isso é o mais perturbador. Parece projetado para mantê-los presos, exaustos, talvez até desesperados. Uma forma de tortura psíquica e física. Benedito concordou, esfregando a barba. Não é apenas uma ilusão, é uma alteração da percepção e do espaço. Minha pesquisa sobre o folclore da região aponta para uma crença de que os espíritos mais rancorosos têm a capacidade de embaraçar a visão e a mente dos vivos, fazendo-os perder o rumo. É uma forma de possessão passiva, onde o controle não é do corpo, mas da percepção espacial. Clara ligou o pequeno gravador de áudio portátil que sempre carregava e começou a ditar suas observações, registrando cada detalhe da experiência, o tempo exato em que sentiram o ar pesado, as flutuações da bússola, os pontos exatos de queda de temperatura registrados pela câmera térmica, o momento do lamento e a formação da silhueta. Cada palavra era calculada, tentando manter a objetividade, mesmo que sua voz ainda carregasse um tom de incredulidade e fascinação. Benedito virou algumas páginas do caderno de campo. O estopim foi a morte, Clara. Não uma morte acidental, mas um assassinato premeditado. A família Silva, fundadora do Regato Seco, e a família Noronha, da Pedra Lascada, eram vizinhas e por um tempo até parceiras. Mas a ganância por terras férteis, o desejo de expandir seus cafezais, transformou a amizade em inimizade. A divisa do riacho era a questão principal. Os Silva alegavam que os Noronha estavam desviando o curso da água para aumentar suas terras às custas deles. Ele continuou, a voz grave, como se estivesse revivendo a história. Em 1178, Manuel Silva, um dos herdeiros do Regato Seco, foi encontrado morto perto do riacho, com um tiro no peito. O corpo estava exatamente onde havíamos experimentado o lamento e a queda mais drástica de temperatura. Os Noronha, especialmente o patriarca, Horácio Noronha, foram os principais suspeitos. Mas sem provas concretas e com a influência política de Horácio, o crime nunca foi totalmente solucionado. A lenda local diz que Manuel, em seu último suspiro, amaldiçoou a terra e todos que dela se apropriassem de forma injusta, prometendo que jamais encontrariam paz e que a terra se recusaria a deixá-los ir. Deixe seu like e um comentário sobre o que você sente ao imaginar essa história de disputa e rancor. Será que a maldição de Manuel é a causa de tudo? Então a maldição foi proferida por uma vítima. Clara refletiu, sua mente processando a ironia trágica, não por um feiticeiro ou uma entidade maligna, mas pelo grito de desespero e injustiça de um homem comum. Isso é ainda mais poderoso. É a maldição do homem, Clara, reverberada pela terra que testemunhou sua dor, e o que aconteceu depois só alimentou essa energia.
Mais mortes misteriosas, acidentes inexplicáveis, plantações que secavam de repente. As duas famílias foram dizimadas ao longo das décadas, e as fazendas passaram por diversos donos, mas a lenda persistiu. Ninguém conseguia prosperar ali, e o fenômeno da desorientação sempre esteve presente, aprisionando viajantes desavisados, fazendeiros curiosos, até mesmo ladrões. A terra nunca esqueceu Manuel. Clara guardou o gravador e olhou para Benedito, seus olhos se encontrando no escuro. Precisamos voltar. Não amanhã, mas em um dia diferente, talvez com mais luz do dia, para tentar mapear os pontos de energia, talvez tentar encontrar o local exato onde Manuel foi assassinado. Se há uma maldição, pode haver uma forma de tentar amenizá-la, ou ao menos compreender melhor sua origem para ajudar a quem possa estar preso a ela. Benedito hesitou, mas a curiosidade e o senso de dever do pesquisador falaram mais alto. É um risco, mas um risco que precisamos correr. Os fenômenos são fortes, mas não nos feriram fisicamente, apenas nos prenderam. Talvez haja um limite para o que essa energia pode fazer. Ou talvez Manuel não queira que sejamos feridos, apenas que a verdade seja exposta. Eles voltaram para a pequena pousada em Santo Antônio da Alegria, um lugar com cheiro de madeira antiga e café coado, que oferecia um contraste acolhedor com a frieza das fazendas. A cidade, apesar de sua aparência pacata, era um caldeirão de histórias sussurradas e olhares desconfiados quando o assunto eram as fazendas. Os moradores evitavam o tema, mudavam de conversa, ou simplesmente diziam que certas terras são amaldiçoadas e devem ser deixadas em paz. Benedito, com sua paciência e seu caderno de campo, havia conseguido extrair alguns desses relatos, mas a maioria preferia o silêncio. O trauma era profundo e atravessava gerações. Entraram novamente pela fazenda do Regato Seco, mas seu objetivo principal era a divisa com a fazenda da Pedra Lascada. A câmera térmica digital de Clara já registrava as primeiras anomalias, o ar pesado, as quedas de temperatura, embora menos intensas sob a luz solar. A bússola desgovernada começou sua dança errática, mas eles a ignoraram, focados em sua nova estratégia. A história é assustadora, não é? O que você faria se estivesse no lugar de Clara e Benedito, voltando a esse lugar? Compartilhe nos comentários e deixe seu like se a história te prendeu. Clara desdobrou os mapas topográficos da região, comparando-os com as anotações de Benedito e os relatos antigos. A velha porteira de pedra, professor. Dizem que era por ali que Manuel passava para ir até o riacho. E era onde a divisa era mais contestada. Eles avançaram, a cada 10 metros fincando uma estaca e estendendo a corda, criando uma linha de segurança que parecia desafiar a lógica da fazenda. O drone, pilotado por Clara em seu tablet, pairava acima, enviando imagens em tempo real de seu progresso, mostrando-os caminhando em uma linha reta. Parecia que a estratégia estava funcionando. À medida que se aproximavam da porteira de pedra, que agora não passava de 2 colunas em ruínas, corroídas pelo tempo e pela vegetação, a densidade do ar aumentou drasticamente. A câmera térmica digital de Clara indicou quedas bruscas de temperatura. E então, o drone começou a falhar. A imagem no tablet se distorceu, a conexão enfraqueceu, e em poucos segundos, o aparelho caiu, sumindo em meio à mata densa. O campo magnético está sabotando tudo que é eletrônico, Clara murmurou, tentando ignorar a pontada de frustração. Estamos entrando na zona de maior atividade. A bússola desgovernada, que ela havia deixado presa em sua mochila, rodava agora com uma velocidade vertiginosa, como um peão em queda. O chão sob seus pés parecia mudar. De repente, a trilha que haviam marcado com a corda desapareceu. Ou eles a haviam perdido, ou ela havia sido obscurecida. A vegetação parecia mais densa, as árvores mais imponentes, o sol menos presente, mesmo em pleno meio-dia. Benedito, que estava mais à frente, parou abruptamente. Clara, olhe, ele apontava para uma grande pedra, parcialmente coberta por musgo, com uma lasca profunda em um dos lados. Essa é a Pedra Lascada. Nós passamos por ela há meia hora.
Ambos olharam para trás, para a direção de onde deveriam ter vindo, e a estaca mais recente da corda não estava lá. Havia apenas uma parede verde de árvores e arbustos indistinguíveis. Eles estavam presos novamente. A sensação não era mais de mero perigo, mas de uma armadilha calculada. A fazenda não queria apenas assustá-los, queria mantê-los. O ar ficou gelado, e um sussurro distante, quase uma risada sibilante, pareceu ecoar entre as árvores. Não era o lamento doloroso de Manoel, mas algo mais zombeteiro, mais antigo talvez. O que quer que esteja aqui, não gosta que tentemos desvendar seus segredos ou escapar de seus limites, Clara disse, sua voz um pouco mais tensa. Ela se lembrou dos relatos de que a disputa não era apenas entre famílias, mas entre as próprias terras, como se as fazendas tivessem personalidades próprias, rivais até o fim. Essa experiência é de arrepiar. O que você acha que está acontecendo aqui? Dê um like e conte sua teoria nos comentários. Eles tentaram manter a calma, reorientar-se, mas cada passo os levava de volta à Pedra Lascada ou a algum outro ponto que já haviam visitado. A caminhada se estendeu por horas. A sede começou a apertar. O sol, embora alto, parecia não aquecer, e o frio persistente se tornava excruciante. Clara, exausta, notou algo que não havia percebido antes. Em uma das vezes que passaram pela Pedra Lascada, a luz do sol, em um ângulo específico, revelou uma série de marcas entalhadas na pedra, quase invisíveis sob o musgo, símbolos antigos, talvez. Ela tirou seu caderno de campo e começou a fazer um rascunho. Professor, essas marcas, o que podem ser? Benedito se aproximou, seus olhos grisalhos se fixando nos entalhes. Ele passou a mão pela superfície fria da pedra. São marcas de divisa, Clara, símbolos antigos de posse, de limite. E veja, esta aqui, é a marca dos Noronha. Um N estilizado, quase um tridente. Eles a usavam para delimitar suas terras. Mas a outra, mais antiga, abaixo do musgo, é o símbolo do Silva, uma árvore com raízes profundas. A sobreposição é evidência da falsificação. Eles alteraram a divisa, invadindo a terra de Manoel, literalmente gravando sua trapaça na pedra que marcava o limite. A revelação foi um choque. Não eram apenas documentos falsificados, mas a própria terra, a pedra, havia sido adulterada. Era uma afronta direta, física, à terra de Manoel. No momento em que Benedito terminou de falar, a temperatura despencou violentamente, mais uma vez, ao redor da Pedra Lascada. Mas desta vez, não havia um lamento, e sim um som seco, como um estalo de osso quebrando, seguido por um ruído de terra sendo revolvida. A câmera térmica digital de Clara, que ela mantinha firme, mostrou não apenas uma mancha azul e roxa, mas uma nuvem densa de energia fria, que parecia emanar da própria pedra. E dentro dessa nuvem, uma nova figura térmica começou a se formar. Não a silhueta distorcida de Manoel, mas uma figura mais robusta, imponente, com uma aura de autoridade e crueldade. Horácio Noronha, Benedito sussurrou, recuando. O patriarca, o assassino de Manoel, ele também está preso aqui, os dois para sempre, na disputa que os condenou. O terror é real e palpável. Alguém já passou por algo assim? Conte sua experiência e não se esqueça do like. Clara sentiu um puxão na barra da calça, como se alguém estivesse puxando para a vegetação. Ela se virou bruscamente, a câmera térmica ainda ligada, mas não havia nada. O puxão se repetiu, mais forte, e ela viu, no canto do olho, uma sombra escura se afastando rapidamente entre as árvores. Não podemos ficar aqui, Clara disse, sua voz um pouco rouca, mas com uma nova determinação. Precisamos encontrar uma saída. Se a maldição os prende, talvez a chave para sair seja entender como eles estão presos. Ela olhou para o caderno de campo de Benedito, para as anotações sobre os rituais de desatamento de amarrações espirituais. Havia uma velha superstição local que dizia que, para romper o ciclo de desorientação, era preciso oferecer algo à terra, um pedido de licença, ou um reconhecimento da verdade. Clara olhou para a Pedra Lascada, para as marcas de Noronha, sobre as de Silva.
Tirou do bolso uma pequena faca de campo que usava para coletar amostras. Com firmeza, raspou o musgo que cobria completamente a marca de Silva, revelando-a em sua totalidade, por baixo da marca de Noronha. No instante em que a marca de Silva ficou totalmente visível, a cacofonia de vozes se acalmou, a nuvem gélida ao redor da pedra lascada diminuiu, e a figura imponente de Noronha começou a se dissipar, seguida pela figura de Manoel. O ar, embora ainda pesado, não era mais asfixiante. A temperatura subiu alguns graus, retornando a um frio mais suportável. O silêncio que se seguiu foi quase mais assustador do que o pandemônio anterior. Você desfez algo, Benedito sussurrou, seus olhos arregalados. Reconheceu a verdade gravada na pedra. Mesmo com a ciência, algumas coisas desafiam a explicação. Se você acredita que o passado pode assombrar o presente, deixe seu like e um comentário sobre este mistério. Dentro do carro, em um silêncio pensativo, Clara revisou as últimas gravações da câmera térmica digital. As anomalias eram indiscutíveis, as quedas de temperatura, as figuras espectrais, a transição do lamento para a cacofonia e, finalmente, a dissipação após o ato de Clara. Ela tinha a prova. Evidências concretas que confrontavam os relatos aterrorizantes. Clara ligou o carro, o motor roncando na quietude da noite que caía. Ela olhou para o retrovisor, para as fazendas que agora pareciam mais escuras e silenciosas do que nunca, mas sabia que por trás daquela fachada pacata, a eterna espiral de mistério e terror continuava. Sua investigação havia revelado a verdade, documentado os fenômenos, e até, quem sabe temporariamente, aliviado parte do sofrimento. Mas a maldição primordial não seria facilmente quebrada. As fazendas de Santo Antônio da Alegria continuariam a ser um portal para um passado sangrento, uma terra que se recusava a esquecer, aprisionando mentes e corpos em sua eterna dança de fantasmas e rancor. Eles haviam vindo buscar respostas e encontraram um mundo onde a lógica se dobrava à vontade de um passado irresolvido. A verdade que levaram consigo não era apenas a das imagens e dos dados, mas a de uma experiência que gravou a força daquela maldição em suas próprias almas. As fazendas não os prenderam para sempre, mas seu segredo, sim. E essa era a prova mais poderosa de todas. Se você chegou até aqui, é porque a história te prendeu. Não se esqueça de curtir e comentar o que mais te chocou nesta jornada. Clara, ainda com as mãos levemente trêmulas, mas com a mente analítica já em marcha, retirou o cartão de memória da câmera térmica digital. As imagens, o professor tinha razão, não é apenas o folclore. É energia, uma memória gravada na própria terra. Benedito assentiu, os olhos fixos na escuridão lá fora, como se ainda visse a silhueta espectral. É mais do que uma memória clara, é um ciclo. As vítimas daquela disputa não encontraram paz, e sua angústia molda a realidade para quem ousa pisar em suas terras. É a maldição primordial em ação, como eu suspeitava. Uma herança amarga de um passado de violência e injustiça. Ele abriu seu caderno de campo antigo na página que havia rabiscado freneticamente. Os relatos dos antigos moradores de Santo Antônio da Alegria falam de uma terra sedenta que bebeu sangue e lágrimas. Mas não é a terra em si que exige o tributo, são os espíritos perturbados que a habitam ou que foram aprisionados nela. Clara acendeu a pequena luz interna do carro, e o brilho fraco iluminou seus óculos, revelando a profundidade de sua concentração. Precisamos organizar essas evidências. A queda de temperatura a níveis sub-zero, o lamento gutural, a figura térmica, ninguém poderá negar isso. Mas o fenômeno da desorientação, o andar em círculos por horas, sem explicação lógica, isso é o mais perturbador. Parece projetado para mantê-los presos, exaustos, talvez até desesperados. Uma forma de tortura psíquica e física. Benedito concordou, esfregando a barba. Exato, não é apenas uma ilusão. É uma alteração da percepção e do espaço. Minha pesquisa sobre o folclore da região aponta para uma crença de que os espíritos mais rancorosos têm a capacidade de embaraçar a visão e a mente dos vivos, fazendo-os perder o rumo. É uma forma de possessão passiva, onde o controle não é do corpo,
mas da percepção espacial. Clara ligou o pequeno gravador de áudio portátil que sempre carregava e começou a ditar suas observações, registrando cada detalhe da experiência, o tempo exato em que sentiram o ar pesado, as flutuações da bússola, os pontos exatos de queda de temperatura registrados pela câmera térmica, o momento do lamento e a formação da silhueta. Cada palavra era calculada, tentando manter a objetividade, mesmo que sua voz ainda carregasse um tom de incredulidade e fascinação. Benedito virou algumas páginas do caderno de campo. O estopim foi a morte, Clara. Não uma morte acidental, mas um assassinato premeditado. A família Silva, fundadora do Regato Seco, e a família Noronha, da Pedra Lascada, eram vizinhas e por um tempo, até parceiras. Mas a ganância por terras férteis, o desejo de expandir seus cafezais, transformou a amizade em inimizade. A divisa do riacho era a questão principal. Os Silva alegavam que os Noronha estavam desviando o curso da água para aumentar suas terras às custas deles. Ele continuou, a voz grave, como se estivesse revivendo a história. Em 1878, Manuel Silva, um dos herdeiros do Regato Seco, foi encontrado morto perto do riacho, com um tiro no peito. O corpo estava exatamente onde havíamos experimentado o lamento e a queda mais drástica de temperatura. Os Noronha, especialmente o patriarca, Horácio Noronha, foram os principais suspeitos. Mas sem provas concretas e com a influência política de Horácio, o crime nunca foi totalmente solucionado. A lenda local diz que Manuel, em seu último suspiro, amaldiçoou a terra e todos que dela se apropriassem de forma injusta, prometendo que jamais encontrariam paz e que a terra se recusaria a deixá-los ir. Deixe seu like e um comentário sobre o que você sente ao imaginar essa história de disputa e rancor. Será que a maldição de Manuel é a causa de tudo? Então, a maldição foi proferida por uma vítima. Clara refletiu, sua mente processando a ironia trágica. Não por um feiticeiro ou uma entidade maligna, mas pelo grito de desespero e injustiça de um homem comum. Isso é ainda mais poderoso. É a maldição do homem, Clara, reverberada pela terra que testemunhou sua dor, e o que aconteceu depois só alimentou essa energia. Mais mortes misteriosas, acidentes inexplicáveis, plantações que secavam de repente. As duas famílias foram dizimadas ao longo das décadas, e as fazendas passaram por diversos donos, mas a lenda persistiu. Ninguém conseguia prosperar ali. E o fenômeno da desorientação sempre esteve presente, aprisionando viajantes desavisados, fazendeiros curiosos, até mesmo ladrões. A terra nunca esqueceu Manuel. Clara guardou o gravador e olhou para Benedito, seus olhos se encontrando no escuro. Precisamos voltar. Não amanhã, mas em um dia diferente, talvez com mais luz do dia, para tentar mapear os pontos de energia, talvez tentar encontrar o local exato onde Manuel foi assassinado. Se há uma maldição, pode haver uma forma de tentar amenizá-la, ou ao menos compreender melhor sua origem para ajudar a quem possa estar preso a ela. Benedito hesitou, mas a curiosidade e o senso de dever do pesquisador falaram mais alto. É um risco, mas um risco que precisamos correr. Os fenômenos são fortes, mas não nos feriram fisicamente, apenas nos prenderam. Talvez haja um limite para o que essa energia pode fazer. Ou talvez Manuel não queira que sejamos feridos, apenas que a verdade seja exposta. Eles voltaram para a pequena pousada em Santo Antônio da Alegria, um lugar com cheiro de madeira antiga e café coado, que oferecia um contraste acolhedor com a frieza das fazendas. A cidade, apesar de sua aparência pacata, era um caldeirão de histórias sussurradas e olhares desconfiados quando o assunto eram as fazendas. Os moradores evitavam o tema, mudavam de conversa, ou simplesmente diziam que certas terras são amaldiçoadas e devem ser deixadas em paz. Benedito, com sua paciência e seu caderno de campo, havia conseguido extrair alguns desses relatos, mas a maioria preferia o silêncio. O trauma era profundo e atravessava gerações. Entraram novamente pela fazenda do Regato Seco, mas seu objetivo principal era a divisa com a fazenda da Pedra Lascada. A câmera térmica digital de Clara já registrava as primeiras anomalias: o ar pesado,
as quedas de temperatura, embora menos intensas sob a luz solar. A bússola desgovernada começou sua dança errática, mas eles a ignoraram, focados em sua nova estratégia. A história é assustadora, não é? O que você faria se estivesse no lugar de Clara e Benedito, voltando a esse lugar? Compartilhe nos comentários e deixe seu like se a história te prendeu. Clara desdobrou os mapas topográficos da região, comparando-os com as anotações de Benedito e os relatos antigos. A velha porteira de pedra, professor. Dizem que era por ali que Manoel passava para ir até o riacho. E era onde a divisa era mais contestada. Eles avançaram, a cada 10 metros fincando uma estaca e estendendo a corda, criando uma linha de segurança que parecia desafiar a lógica da fazenda. O drone pilotado por Clara em seu tablet pairava acima, enviando imagens em tempo real de seu progresso, mostrando-os caminhando em uma linha reta. Parecia que a estratégia estava funcionando. À medida que se aproximavam da porteira de pedra, que agora não passava de 2 colunas em ruínas, corroídas pelo tempo e pela vegetação, a densidade do ar aumentou drasticamente. A câmera térmica digital de Clara indicou quedas bruscas de temperatura, e então o drone começou a falhar. A imagem no tablet se distorceu, a conexão enfraqueceu, e em poucos segundos, o aparelho caiu, sumindo em meio à mata densa. O campo magnético está sabotando tudo que é eletrônico, Clara murmurou, tentando ignorar a pontada de frustração. Estamos entrando na zona de maior atividade. A bússola desgovernada, que ela havia deixado presa em sua mochila, rodava agora com uma velocidade vertiginosa, como um peão em queda. O chão sob seus pés parecia mudar. De repente a trilha que haviam marcado com a corda desapareceu. Ou eles haviam perdido, ou ela havia sido obscurecida. A vegetação parecia mais densa, as árvores mais imponentes, o sol menos presente, mesmo em pleno meio-dia. Benedito, que estava mais à frente, parou abruptamente. Clara, olhe. Ele apontava para uma grande pedra, parcialmente coberta por musgo, com uma lasca profunda em um dos lados. Essa é a pedra lascada. Nós passamos por ela há meia hora. Ambos olharam para trás, para a direção de onde deveriam ter vindo, e a estaca mais recente da corda não estava lá. Havia apenas uma parede verde de árvores e arbustos indistinguíveis. Eles estavam presos novamente. A sensação não era mais de mero perigo, mas de uma armadilha calculada. A fazenda não queria apenas assustá-los. Queria mantê-los. O ar ficou gelado, e um sussurro distante, quase uma risada sibilante, pareceu ecoar entre as árvores. Não era o lamento doloroso de Manoel, mas algo mais zombeteiro, mais antigo, talvez. O que quer que esteja aqui, não gosta que tentemos desvendar seus segredos ou escapar de seus limites, Clara disse, sua voz um pouco mais tensa. Ela se lembrou dos relatos de que a disputa não era apenas entre famílias, mas entre as próprias terras, como se as fazendas tivessem personalidades próprias, rivais até o fim. Essa experiência é de arrepiar. O que você acha que está acontecendo aqui? Dê um like e conte sua teoria nos comentários. Eles tentaram manter a calma, reorientar-se, mas cada passo os levava de volta à pedra lascada, ou a algum outro ponto que já haviam visitado. A caminhada se estendeu por horas. A sede começou a apertar. O sol, embora alto, parecia não aquecer, e o frio persistente se tornava excruciante. Clara, exausta, notou algo que não havia percebido antes. Em uma das vezes que passaram pela pedra lascada, a luz do sol, em um ângulo específico, revelou uma série de marcas entalhadas na pedra, quase invisíveis sob o musgo. Símbolos antigos, talvez. Ela tirou seu caderno de campo e começou a fazer um rascunho. Professor, essas marcas, o que podem ser? Benedito se aproximou, seus olhos grisalhos se fixando nos entalhes. Ele passou a mão pela superfície fria da pedra. São marcas de divisa, Clara. Símbolos antigos de posse, de limite, e veja esta aqui, é a marca dos Noronha. Um E estilizado, quase um tridente. Eles a usavam para delimitar suas terras. Mas a outra, mais antiga, abaixo do musgo, é o símbolo do Silva, uma árvore com raízes profundas. A sobreposição é a evidência da falsificação.
Eles alteraram a divisa, invadindo a terra de Manoel, literalmente gravando sua trapaça na pedra que marcava o limite. A revelação foi um choque. Não eram apenas documentos falsificados, mas a própria terra, a pedra, havia sido adulterada. Era uma afronta direta, física à terra de Manoel. No momento em que Benedito terminou de falar, a temperatura despencou violentamente, mais uma vez, ao redor da pedra lascada. Mas desta vez, não havia um lamento, e sim um som seco, como um estalo de osso quebrando, seguido por um ruído de terra sendo revolvida. A câmera térmica digital de Clara, que ela mantinha firme, mostrou não apenas uma mancha azul e roxa, mas uma nuvem densa de energia fria que parecia emanar da própria pedra. E dentro dessa nuvem, uma nova figura térmica começou a se formar. Não a silhueta distorcida de Manoel, mas uma figura mais robusta, imponente, com uma aura de autoridade e crueldade. Horácio Noronha, Benedito sussurrou, recuando. O patriarca. O assassino de Manoel. Ele também está preso aqui, os dois para sempre, na disputa que os condenou. O terror é real e palpável. Alguém já passou por algo assim? Conte sua experiência e não se esqueça do like. Clara sentiu um puxão na barra da calça, como se alguém estivesse puxando para a vegetação. Ela se virou bruscamente, a câmera térmica ainda ligada, mas não havia nada. O puxão se repetiu, mais forte, e ela viu, no canto do olho, uma sombra escura se afastando rapidamente entre as árvores. Não podemos ficar aqui, Clara disse, sua voz um pouco rouca, mas com uma nova determinação. Precisamos encontrar uma saída. Se a maldição os prende, talvez a chave para sair seja entender como eles estão presos. Ela olhou para o caderno de campo de Benedito, para as anotações sobre os rituais de desatamento de amarrações espirituais. Havia uma velha superstição local, que dizia que, para romper o ciclo de desorientação, era preciso oferecer algo à terra, um pedido de licença, ou um reconhecimento da verdade. Clara olhou para a pedra lascada, para as marcas de Noronha sobre as de Silva. Tirou do bolso uma pequena faca de campo que usava para coletar amostras. Com firmeza, raspou o musgo que cobria completamente a marca de Silva, revelando-a em sua totalidade, por baixo da marca de Noronha. No instante em que a marca de Silva ficou totalmente visível, a cacofonia de vozes se acalmou. A nuvem gélida ao redor da pedra lascada diminuiu, e a figura imponente de Noronha começou a se dissipar, seguida pela figura de Manoel. O ar, embora ainda pesado, não era mais asfixiante. A temperatura subiu alguns graus, retornando a um frio mais suportável. O silêncio que se seguiu foi quase mais assustador do que o pandemônio anterior. Você desfez algo. Benedito sussurrou, seus olhos arregalados. Reconheceu a verdade gravada na pedra. Mesmo com a ciência, algumas coisas desafiam a explicação. Se você acredita que o passado pode assombrar o presente, deixe seu like e um comentário sobre este mistério. Dentro do carro, em um silêncio pensativo, Clara revisou as últimas gravações da câmera térmica digital. As anomalias eram indiscutíveis, as quedas de temperatura, as figuras espectrais, a transição do lamento para a cacofonia e finalmente a dissipação após o ato de Clara. Ela tinha a prova. Evidências concretas que confrontavam os relatos aterrorizantes. Clara ligou o carro, o motor roncando na quietude da noite que caía. Ela olhou para o retrovisor, para as fazendas que agora pareciam mais escuras e silenciosas do que nunca, mas sabia que por trás daquela fachada pacata, a eterna espiral de mistério e terror continuava. Sua investigação havia revelado a verdade, documentado os fenômenos e até, quem sabe, temporariamente, aliviado parte do sofrimento. Mas a maldição primordial não seria facilmente quebrada. As fazendas de Santo Antônio da Alegria continuariam a ser um portal para um passado sangrento, uma terra que se recusava a esquecer, aprisionando mentes e corpos em sua eterna dança de fantasmas e rancor. Eles haviam vindo buscar respostas e encontraram um mundo onde a lógica se dobrava à vontade de um passado irresolvido.
A verdade que levaram consigo não era apenas a das imagens e dos dados, mas a de uma experiência que gravou a força daquela maldição em suas próprias almas. As fazendas não os prenderam para sempre, mas seu segredo, sim. E essa era a prova mais poderosa de todas. Se você chegou até aqui, é porque a história te prendeu. Não se esqueça de curtir e comentar o que mais te chocou nesta jornada. Benedito ao seu lado mantinha o olhar fixo na estrada, mas seu semblante revelava um pensamento distante. Ele parecia ter envelhecido mais alguns anos nas últimas horas. O brilho da aventura e da descoberta, antes visível em seus olhos, agora estava misturado a uma profunda reverência e a um peso moral. Ele já sabia que o folclore tinha raízes na realidade, mas experimentar aquilo em primeira mão era diferente. Era uma confirmação brutal de que as lendas nem sempre eram apenas histórias. A injustiça tem um custo eterno, não é, professor? Clara quebrou o silêncio, sua voz soando um pouco mais rouca do que o habitual. Benedito suspirou um som pesado que ecoou no carro. Mais do que imaginamos, Clara. A terra é um receptáculo. Ela testemunha, ela absorve e ela guarda. E quando o que ela guarda é um sofrimento tão intenso, uma mágoa tão profunda, ela não permite que seja esquecido. Ela exige reconhecimento. Aquele ato de raspar o musgo, de expor a marca original de Silva na pedra lascada, você reconheceu a verdade. Você, por um instante, trouxe um equilíbrio mínimo a um desequilíbrio de séculos. É uma forma de respeito, um pedido de licença. E a terra, por sua vez, nos permitiu sair. Clara assentiu lentamente, processando as palavras. A ideia de que a própria terra tinha uma memória e uma vontade era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Sua bússola interna, aquela que a guiava pelo ceticismo e pela lógica, agora tinha que se ajustar a uma nova realidade, onde o inexplicável era não apenas possível, mas real e documentável. Eles chegaram à pousada sob o manto da madrugada. O proprietário, um senhor de olhar cansado e voz rouca de tabaco, entregou a chave do quarto de Benedito com um olhar significativo. As fazendas não gostam de visitantes noturnos, professor. É bom que tenham voltado. Não houve questionamento, apenas uma aceitação tácita do que eles poderiam ter enfrentado. A sabedoria local, antes apenas um detalhe folclórico, agora ganhava contornos de advertência e respeito profundo pelos limites do invisível. No dia seguinte, em meio ao aroma de café fresco e pão de queijo que permeava a pequena sala de jantar da pousada, Clara e Benedito passaram horas revisando suas descobertas. As imagens térmicas mostravam claramente as figuras. As variações de temperatura eram irrefutáveis. Os áudios continham os lamentos e a cacofonia de vozes. O mapa de desorientação, embora incompleto devido à falha do drone, indicava padrões recorrentes. Precisamos compilar tudo isso, Clara disse, o tablet em suas mãos. Transformar essa história oral, essa lenda, em um documentário com provas concretas. O mundo precisa saber que o passado não está apenas nos livros de história, mas pode se manifestar de formas que desafiam nossa compreensão. Benedito folheava mais uma vez seu caderno de campo antigo. Havia tantos relatos semelhantes, em diferentes culturas, diferentes épocas. A história de Manuel e Horácio era apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior sobre a interação entre o plano físico e o etéreo, entre a memória e a manifestação. Mas qual é o propósito final, Clara? Benedito perguntou, erguendo o olhar. Não podemos curar a fazenda. Não podemos desfazer o que foi feito séculos atrás. Apenas expor a verdade. É o suficiente? Clara ponderou. O propósito de sua investigação era documentar, sim, mas também compreender. E talvez, através dessa compreensão, oferecer algum tipo de paz, ou pelo menos um reconhecimento, àqueles que estavam presos. Talvez seja o suficiente para começar, ela respondeu. Para que as pessoas entendam que essas terras não são apenas assombradas, mas são testemunhas de uma injustiça profunda. Talvez, ao reconhecer a verdade publicamente, possamos dar voz aos que foram silenciados.
Talvez ao menos quebrar o ciclo de negação e medo. Eles passaram as semanas seguintes em Santo Antônio da Alegria, não mais nas fazendas, mas nas bibliotecas e arquivos locais, procurando por mais documentos que pudessem corroborar a história de Manoel e Horácio, os registros de posse, os processos judiciais inconclusivos. Descobriram que a família Noronha havia prosperado por um tempo, mas depois decaído abruptamente, muitos de seus membros morrendo de forma inexplicável ou sofrendo de doenças mentais severas, como se a maldição ou a culpa tivesse finalmente cobrado seu preço. A família Silva, por sua vez, também desapareceu da região, espalhando-se após a tragédia. A fazenda do Regato Seco e a fazenda da Pedra Lascada, hoje, permaneciam em mãos de herdeiros distantes ou abandonadas, ninguém querendo mais arriscar-se a viver naquelas terras marcadas. Os relatos de desorientação, de ar pesado e de quedas de temperatura continuavam, mas a comunidade, de certa forma, havia aprendido a conviver com o inexplicável, a evitar os limites, a respeitar a maldição ancestral. Clara e Benedito, munidos de suas evidências, deixaram Santo Antônio da Alegria. Levaram consigo não apenas filmagens, gravações e anotações, mas a memória vívida daquele ar opressor, do frio cortante, da desorientação paralisante e das vozes que sussurravam um passado de dor. A investigação havia terminado, mas a experiência havia transformado ambos. O ceticismo de Clara havia sido testado e expandido, enquanto a fé de Benedito no folclore e na sabedoria popular havia sido gloriosamente confirmada. As fazendas assombradas de Santo Antônio da Alegria não seriam salvas ou exorcizadas. Elas continuariam a ser o que eram: prisões etéreas, portais para um passado que se recusava a morrer. Mas graças a Clara e Benedito, a verdade por trás da maldição primordial não estaria mais enterrada no musgo de uma pedra antiga ou nos sussurros assustados dos moradores. Ela seria exposta, documentada e compartilhada, um lembrete sombrio de que a ganância humana e a injustiça podem deixar cicatrizes que transcendem o tempo e o espaço, ecoando para sempre na própria terra que um dia foi palco de tal tragédia. O mistério havia sido desvendado em parte, mas seu poder de assombrar continuaria, uma força inextinguível no coração do interior paulista. Gostou? Sua curtida e inscrição são o combustível para os próximos vídeos.